Fala família, tudo tranquilo? Eu sou Bruno de Paula. Nesse vídeo a gente vai ver como é que a gente resolve aqueles problemas de divisão em partes diretamente e inversamente proporcionais e até mesmo trabalhar os dois simultaneamente. É um assunto recorrente no Enem, então eu preciso dominar esse assunto para poder ir bem, beleza? Vamos lá. Cara, a gente já vai chegar aqui e a gente já vai fazer isso no exemplo prático. Só que para eu poder fazer isso e você acompanhar bem, você precisa ter assistido a aula anterior, que como que eu relaciono grandezas que são diretamente proporcionais através de uma fórmula e como é que eu faço a mesma coisa para grandezas que são inversamente proporcionais, tá? Eu vou deixar aqui. Então assiste lá se você ainda não assistiu e depois volta para cá, belezinha? Se liga aqui, ó. Nosso objetivo, e os problemas eles são bem clássicos nesse sentido, ó, eu quero dividir uma quantidade em partes. Então, assim, eu vou dividir isso em várias partes, mas se eu dividir, por exemplo, para 3 partes, a gente não vai dividir isso daqui por 3, por exemplo. Não são divisões iguais, né? São divisões proporcionais. Isso daqui vai ser diretamente proporcional. Em alguns textos, a gente pode não ver essa palavrinha diretamente. Então, toda vez que a gente vê, por exemplo, o problema divida R$ 200 em partes proporcionais a, significa que ele está falando implicitamente que é diretamente, tá bom? Então, ele vai falar aqui pra gente, partes diretamente proporcionais às idades dos irmãos. São quantos irmãos? Tem o Alex, tem o Bento e tem o Caio. A, B e C, aqui para poder facilitar pra gente. Bruno, como é que a gente vai fazer isso? Aí eu preciso te lembrar do seguinte. Anteriormente, a gente viu que quando eu tenho duas grandezas, vou até chamar aqui ó, de x e y. Quando eu tenho duas grandezas, x e y, e essas grandezas são diretamente proporcionais, eu posso escrevê-las do seguinte jeito. Ó. X é igual a k vezes y, onde esse k aqui é a nossa constante. E a gente vai perceber aqui que essa é a minha constante da proporção, tá bom? Então eu posso escrever desse jeito, onde x e y são as grandezas. Bruno, o que é diretamente proporcional aqui? As partes que os irmãos vão receber. Então, por exemplo, A é a quantidade que o André recebe. Alex, né? Perdão. Então, é a quantidade, ou é a parte, né? Que Alex recebe. E essa quantidade que o Alex recebe, ela é diretamente proporcional à idade dele. E qual é a idade do Alex, por exemplo? 16 anos. Então, eu consigo montar uma equação tendo essa interpretação do problema. Eu sei que a quantidade que Alex recebe é A, e ela é diretamente proporcional a 16. Então, existe uma constante K vezes 16. Essa é a quantia que o Alex vai receber, baseado naquilo que a gente aprendeu na aula anterior. Aí, se eu consigo fazer isso daqui para o Alex, eu vou conseguir fazer a mesma coisa para o Bento e a mesma coisa para o Caio. Só que com um adicional muito interessante. Esse K, que é a minha constante de proporção, ela tem que ser a mesma nesse problema. Senão não faria sentido a gente falar de proporcionalidade nessa questão. E quem fala que é a proporção é o K. Então o K é o que dita tudo. Então eu posso fazer a mesma coisa para o meu mano Bento. Então vou escrever aqui, não vou escrever a frase completa, né? Vou escrever só a parte da equação. Então eu posso dizer que o Bento, o que ele vai receber, né, é K vezes 13, e que o Caio vai receber é K vezes 21. Aí, se eu sei disso, agora a gente vai para a parte interpretativa. O que é A, B e C? É a quantidade que cada um deles está recebendo. Só que essa quantidade tem que dar quem? O meu total, que é 200, porque eu estou dividindo esse 200 por esses três. Então, eu sei que se eu fizer A mais B mais C, isso tem que totalizar para a gente 200. Mas não é interessante escrever A mais B mais C, porque são letras diferentes. Só que se eu troco o A por K vezes 16, ou melhor, 16K, o B por 13K, e o C por 21K, esquece. A gente acabou de montar aqui uma equação, onde nessa equação só tem uma letra para poder descobrir. A gente consegue resolver isso aqui de boa. 16 mais 13 vai dar para a gente 29, 29 com 21 vai dar para a gente 50. 50K. K vai ser igual, então, a 200 divididos por 50. Isso daqui vai dar para a gente 4. Bruno, o que você acabou de achar? Quem é esse 4? Esse 4 é minha constante de proporção para essa questão. E uma vez que eu sei quem é esse K, eu posso voltar nessa linha aqui e substituir o meu K, que eu vou achar cada um dos valores. Por exemplo, no A vai ficar 4 vezes 16, que é 64. No B vai ficar 4 vezes 13, que isso daqui é igual a 40, 52. E no Czinho, vou botar aqui embaixo, vai ser 4 vezes 21, isso vai dar pra gente 84. E repara que faz bastante sentido. Se eu pego 64 mais 52 mais 84 e eu somar vai dar 200. A gente percebe que o irmão que é mais velho recebe a maior quantia. O irmão que é mais novo recebe a menor quantia. E tudo isso é proporcional a quanto? Proporcional a 4. Então, basicamente, a gente pegou a idade deles e multiplicou por 4. Então, isso daqui é uma receita de bolo
que vai fazer você responder qualquer questão que peça para dividir em partes diretamente proporcionais. Eu sei que tem alguns macetes, eu sei que tem como a gente interpretar isso daqui de outra forma, que às vezes fica até mais simples, mas vamos construir primeiro essa base. Aí depois, na aplicação das questões, a gente fala sobre essas outras formas. Belezinha? Show de bola, Bruno. A gente viu lá como é que resolve um problema em partes diretamente proporcionais. Agora, como é que eu resolvo um problema em partes inversamente proporcionais? Se você entendeu aquele e você assistiu a aula anterior, então eu consigo fazer isso aqui, ó. X e Y são inversamente proporcionais. Pelo que a gente viu na aula anterior, eu posso escrever isso daqui como x é igual a k sobre y. Então, se eu tenho grandezas inversamente proporcionais, uma vai ficar em cima, outra vai ficar embaixo. Agora, acompanha comigo aqui o seguinte. Eu quero dividir R$310, só que agora em partes inversamente proporcionais. O problema ele não vai poder omitir quando for inversamente, tá? Inversamente proporcionais às idades dos irmãos. Por qual motivo, Bruno? Aqui, cara, eu não vou me atentar à contextualização, o motivo para isso acontecer. Mas eu consigo colocar isso em contextos onde o Enem possa cobrar. Por exemplo, eu posso dividir o bônus de uma empresa em partes inversamente proporcionais às faltas do funcionário, por exemplo. Quem faltou mais vai receber menos, tá bom? Então é uma possibilidade. Então eu tenho aqui ó, o Alex. Vou fazer a mesma coisa, tá? A é a quantia, é a quantidade recebida por Alex. Aí eu sei que essa quantidade que vai ser recebida pelo Alex, ela é inversamente proporcional à idade dele. E a idade dele é de quantos anos? 3 anos. Só para a gente trabalhar com números simples. Bruno, o que você vai fazer nessa etapa? Aqui, cara, eu vou formular, eu vou utilizar a minha base da aula anterior, a minha base teórica. A quantia A recebida por Alex tem que ser inversamente proporcional à idade. Então, é K sobre a idade. Só que a idade vale quanto? 3. Então, a quantia recebida por Alex é K sobre 3. Compara com o que a gente fez no diretamente proporcional. A gente escreveria a quantia recebida por Alex é K vezes 3, ou um 3K. Então, a única coisa que muda é que agora a partezinha que é inversamente proporcional está embaixo, até para obedecer o que é ser inversamente proporcional. Tá bom? Se eu entendo isso, eu posso fazer a mesma coisa para o Bento. Então, a quantia que o Bento vai receber tem que ser inversamente proporcional a 2, então é K sobre 2. E eu posso fazer a mesma coisa com o Caio. A quantia que o Caio vai receber é K sobre 5. Diferente das grandezas diretamente proporcionais, as grandezas inversamente proporcionais, elas vão gerar uma equação um pouco mais enjoada. Lá a gente até consegue alguns macetes, umas interpretações, umas lógicas. Aqui é um pouquinho mais difícil, na maioria dos casos. Então, eu aconselho você a seguir o padrão mesmo, tá? E qual é o padrão? A, B e C são as quantias que cada um deles está recebendo. Então, eu posso dizer que A mais B mais C tem que dar 310, que é o que eu separei para doar para essas crianças. E aqui eu só vou trocar por K sobre 3, K sobre 2 e K sobre 5. A diferença é que agora eu tenho uma equação e nessa equação eu tenho uma fraçãozinha. O que você vai fazer aqui? Vai tirar a MMC. Eu aconselho você focar no MMC desse lado. Mantém aqui, mantém um padrão, tá? Aí lembra, qual é o MMC entre 3, 2 e 5? Ah, Bruno, não sei tirar MMC, tenho problemas com frações. Família, também tem uma aulinha aqui nossa sobre isso. Como é que eu trabalho frações exclusivamente para o Enem? Tá bom? Ali dando algumas dicas de procedimento no Enem, mas também tem que ter o básico. Ah, quero fazer outro vestibular. Ali tem o nosso básico também, tá bom? Vou deixar aqui para você. E aqui eu vou adiantar o nosso processo. O MMC entre 3, 2 e 5 vai dar 30. Se eu sei que é 30, então a gente vai ficar com... Vou botar aqui de azulzinho, ó. Vai ficar sobre 30, mais sobre 30, mais sobre 30. Meu objetivo foi transformar isso daqui numa fração com o mesmo denominador. Só que para isso daqui virar um 30, eu tive que multiplicar essa equação por 10. Então, vou multiplicar em cima também. Aqui vai ficar um 10K. Para transformar isso daqui em um 30, eu tenho que multiplicar por 15. Então, multiplico em cima também, vai ficar um 15K. E para transformar o 5 num 30, eu tenho que multiplicar por 6. Então, multiplico em cima também, vai virar um 6K. Me amarro em fazer assim, porque eu consigo trabalhar bastante o meu raciocínio lógico que vai me ajudando em outras questões. E agora, cara, já que o denominador é o mesmo para todo mundo, eu posso botar todo mundo sobre 30. E aqui, ó, só somar todo mundo. 10K mais 15K mais 6K. Isso daqui vai dar pra gente 31K. Bruno, o que a gente faz agora? Pega esse 30 que está dividindo e passa para o outro lado multiplicando, correto? Cara, pode fazer isso. Mas eu não aconselho, preste atenção, esse conselho aqui é absurdo. Tu vai até deixar seu like daqui a pouco que eu tô ligado. Só por causa desse conselho. Você não vai passar ele para o outro lado e efetuar a multiplicação, porque na maioria dos problemas de inversamente proporcional, esses números aqui eles vão se simplificar. Nesse caso, a simplificação está até muito na nossa cara. Muitas vezes não estão, mas, cara, esses números, na maioria dos problemas, principalmente focado no Enem, vão se simplificar de uma maneira muito simples. E quem está assistindo minhas aulas, quem está acompanhando, sabe disso.
O Enem, ele não gosta que você fique efetuando as contas. Toda vez que você efetua as contas ali, passo a passo, tudo bonitinho, você torna, às vezes, o problema um problema muito mais extenso. O Enem gosta que você corte caminho com as simplificações, tá? Então, ó, vou passar aquele cara para o outro lado. Só que quando eu passo para o outro lado, eu não vou efetuar a conta, vai ficar, então, 310 vezes 30. E aqui eu vou fazer a minha simplificação. Eu vou dividir aqui, ó, por 31, vou dividir aqui por 31, que vai dar 10. Bruno, não entendi. Se você não entendeu, vamos lá. Pega esse 31 e passa dividindo. Vai ficar 310 vezes 30 sobre 31. Vê se você visualiza melhor agora, ó. Divide aqui por 31, vai dar 10. Divide aqui por 31, vai dar 1. O que resta pra gente, ó, sobe, sobe, sobe. O que restou pra gente foi um 10 vezes 30 na parte de cima, né? Um 10 vezes 30 vai dar 300. Na parte de baixo tem só 1, mas aí não precisa repetir. Então, o nosso K é 300. De novo, esse casinho aqui é a minha constante de proporção nessa questão. Eu não consigo já descobrir qual é o meu valor, mas só vou fazer uma conta bem simples, que é voltar nessa etapa e fazer as substituições, cara. Aí é só ser feliz. Você vai pegar o 300, vai dividir por 3, vai dividir por 2 e vai dividir por 5. Então, o 300 no A vai ficar 300 sobre 2, 150. Show de bola. No B é 300 divididos por... Deixa eu voltar lá. Opa, no A era para dividir por 3. Deixa eu voltar aqui. O A eu vou dividir por 3, vai dar 100. No B que eu vou dividir por 2, vai dar 150. E no C eu vou dividir por 5. E no C eu vou dividir por 5. 300 divididos por 5 vai dar pra gente 60. E aqui, cara, olha só que maneiro. Se eu somar tudo, 100 mais 150 mais 60 vai dar pra gente 210. Justo? Aí repara que quem tem a maior idade vai receber o menor valor. Quem tem a menor idade está recebendo o maior valor. E, obviamente, aquele filho que está com a idade intermediária vai receber o valor intermediário. Então, isso daqui bate muito de acordo com o que a gente fez. E o nosso procedimento, cara, é essa receitinha de bolo. Você vai pegar as questões que falam de grandezas inversamente proporcionais, divisão em partes inversamente proporcionais, perdão. Você vai aplicar essa receitinha de bolo. E é uma receita de bolo que faz sentido. É isso que eu quero que você entenda. Não é uma receita de bolo que você vai fazer, pô, não faço ideia do que a gente está fazendo. Não, tá tudo conectado desde as nossas primeiras aulas. Belezinha? Pessoal, se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar um like. Se quiser deixar um comentário também, fica à vontade. E não esquece de acompanhar a nossa saga. A gente já tem a resolução do Enem de 2024 e a gente está trabalhando aqui em vários tópicos essenciais para o Enem. Nosso objetivo é abordar todos os assuntos. Então, não deixe de se inscrever para acompanhar isso. Tamo junto.